roupa, a coroa, o cetro, o manto. Ela então se paramenta, veste tudo, porque hoje é dia de festa. Ela confere com todo mundo se a comida está toda organizada, se está tudo certinho, dá as últimas dicas, vai no filho que restou e pergunta se os tambores estão afilados. Então, ela sai para a rua, sai em cortejo, sozinha. Ela sai sozinha e não leva o seu povo, aquele mesmo povo que acompanhava sua mãe, a primeira rainha. Acompanhava sua mãe numa cidade toda escura, carregando tochas para iluminar, vinha cantando e dançando, porque o prefeito resolveu desligar a luz para que os pretos não passassem ali caminhando e dançando. Ela segue a caminho da encruza, a encruza central ali do Morro do Papagaio, a que fica em frente à sede do Muquifo, o prédio tomado pelos meninos do movimento. No caminho, ela percorre todas aquelas ruas, e aquelas ruas são lembranças de pessoas, de movimentos, de lutas, de desapropriações, de resistências populares, de dor, de tiro. Quando ela passa na porta da igreja das Santas Pretas, o padre vem abraçá-la. Dá um abraço longo e pergunta: "Ouça, rainha, quer companhia?" Ela não aceita. O cortejo é só dela. E ela caminha. Enquanto ela vai caminhando, algumas pessoas vão vigiando ali respeitosamente e cuidadosamente. É que lá no morro, as pessoas têm essa mania de querer ajudar, de querer ficar junto, sabe? Essa rainha vai caminhando, de repente o vento assim agita a memória dela e ela começa a lembrar de coisas que aconteceram, mas que já foram esquecidas. Essa rainha tem ido muito na terra dos seus ancestrais. Ela chega em Cruza. Quando ela chega em Cruza, ela vê aquele tanto de gente. Ela vê a sua mãe, a primeira rainha, vê suas tias, seus tios, seus irmãos e irmãs, vê seu pai, companheiro de sempre e de todas as horas da sua mãe rainha. Ela então levanta os olhos assim um pouco cansados, abre os olhos assim bem marejados e procura pelos seus filhos. 5 filhos que foram embora dessa vida antes do tempo. Mãe! Ô mãe! Vem o primeiro, com um agasalho branco, o mesmo que ele estava no dia da sua morte. Mãe! Ô mãe! É o segundo, que aparece com um terno branco, perfeitamente alinhado, impecável, do lado do seu carro importado. Mãe! Mãezinha! É o terceiro que chega ainda um pouco tonto, com o capacete ainda na cabeça e pede: mãe, ô mãe, por favor, não deixe ele matar a gente não. O quarto e o quinto a chamam juntinhos: mãe! Juntinhos, do jeito que morreram, abraçados, em frente a um bar, boné, bermuda de tectel e camisa. Essa rainha então olha todo mundo e se emociona. Agradece a Nossa Senhora do Rosário por ver os seus filhos um pouco confusos e alegres de ver a mãe ali, onde eles caminhavam, vagando. A mãe acaricia cada um, se emociona, e eles vão se juntando, e aquele povo todo vai se juntando ao redor, e eles vão se juntando, e de repente a festança. Tá caindo flor
A rainha, então, começa a tirar as suas vestes de rainha. Retira a coroa, a coloca no chão. Um filho começa a sumir no tempo, um outro também começa a sumir no tempo, aquele povo todo, os tios, a mãe, vai todo mundo sumindo no tempo, até que essa rainha também some no tempo. Só fica lá suas insígnias de rainha, coroa, cetro, manto, todos lá no chão, à espera de alguém. Esse é tempo. É tempo, Zara, tempo. Zara, Zara, tempo. Tempo rei, ó tempo rei, ó tempo rei. Zara, tempo, é tempo, é tempo. Zara, tempo, tempo, tempo. E se você me ouve assim, como eu te digo, eu te saúdo novamente. Pela água, pelo fogo, amor. Amor em dobro. Pela água, pelo fogo, amor em dobro. Então, deixa eu ver se assim. Continua. Gente, meu nome é Fabiana Brasil. Sou atriz, contadora de história, estudante de literatura, mais de uma literatura afro-brasileira, que é o meu foco de estudo. Essa história que eu contei é a soma de um poema de uma poeta que chama Maria Teresa, se chamava Maria Teresa, né? Ela já faleceu muito jovem, inclusive, e sem ter assim seus livros conhecidos, assim. E eu assumi essa missão para mim, que tudo que eu puder colocar as poesias dela, que são poesias que eu acredito, eu vou colocar, né? Eu acho que é um bom exemplo de olhar para a mulher negra, a literatura dela. E o outro conto é de um livro da Cidinha da Silva, Um Exu em Nova York. Então eu misturei as duas coisas. E é isso. Faço também agora com a pandemia, né? Nessas reinvenções, alguns vídeos poemas. Inclusive, se vocês quiserem ver, tem alguns no meu Instagram e também na página da Zap 18 no YouTube. Tá? Tem alguns livros, tem alguns poemas desse livro, Negrices em Flor, que é o livro da Maria Teresa. E esse aqui foi o outro que eu usei, Um Exu em Nova York. É isso, gente. Obrigada. Vamos Obrigada, Fabi. Lindeza, obrigada. Deixa os canais aqui no chat para o pessoal depois conhecer, acompanhar. Vou colocar. Tá? Obrigada, foi lindo demais. A gente, esse ano, o seminário está sendo nesse formato diferente, né, pessoal? Então, a gente não tem as nossas rodas de brincadeira, não dá para a gente estar mão na mão, todo mundo junto, né? Mas então a gente trouxe essas contadoras incríveis para encantar a gente de outras formas, né? Que a gente possa ter esse encantamento também, além dos nossos palestrantes. E a Fabi trouxe essa lindeza para a gente hoje. Agora a gente vai conversar um pouquinho com o Simas. Daqui a pouquinho ele se apresenta, né? Um pouco dele. Ele também vai falar do encantamento. Esse ano eu quis trazer um pouco a visão mais do cotidiano mesmo, da nossa vida em casa, nas ruas, né? Porque a gente está vivendo um momento bastante atípico. Então, eu quis focar menos na escola. Eu sei que o público do seminário é mais de educadores infantis, artistas, brincantes, arte-educadores. Mas eu acho que a gente está num momento tão ativo, tem tanta coisa, tanto conteúdo falando sobre a escola, sobre tentando prever o futuro da escola, como vai ser, o que vai acontecer com a gente, com as crianças, né? Mas eu acho importante a gente também pensar em novas percepções, né? Assim, de como é que a gente está percebendo esse mundo, de como que a gente pode perceber a nossa casa, nosso cotidiano.
e reencantar mesmo, né? A nossa forma de perceber essa situação que a gente está vivendo. Então, sim, mas por favor, obrigada por ter aceito o convite, por estar aqui conosco. Aí você se apresenta e fica à vontade. Boa tarde, agradeço o convite à Poliana Aldeia Jabuticaba. Vocês estão me ouvindo bem? Porque a gente se adaptando a essa questão de Zoom, de vez em quando. Outro dia eu falei 30 minutos com o telefone desligado, com o microfone desligado, me entusiasmei e as pessoas tentando chamar a atenção, mas eu estava entusiasmado, então não parei. Até que eu fui perceber, e aí é terrível, porque eu gosto de falar, de deixar a palavra, no fim das contas, se encantar, né? E deixando a palavra se encantar, eu prefiro não ler texto, eu prefiro não trazer papel nenhum quando eu falo, porque eu acho que a palavra tem uma dimensão do encante também. E foi interessante, porque eu falei meia hora ali, ninguém gravou, ninguém escutou, e eu saí com a desconfiança de que eu tinha falado uma coisa interessante. Depois enfim, mas se está todo mundo escutando, a gente pode começar a falar. Eu agradeço muito o convite da Aldeia Jabuticaba, eu agradeço o convite da Poliana, e eu queria falar com vocês um pouquinho sobre essa dimensão do encantamento e me apresentar. Eu me chamo Luiz Antônio Simas, né? A minha formação é em História, mas, a despeito da minha formação, eu não sou exatamente um sujeito que está encapsulado na História. Eu também fiz a minha formação em Educação na Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas, no fim das contas, eu trabalho com História, eu trabalho com Educação, eu trabalho com música, né? Eu também sou compositor, tenho mais de 30 músicas aí gravadas, trabalho com poesia popular, e são 19 livros já, né? E esses 19 livros, eles transitam no universo das festas, no universo das culturas de rua, né? No universo das religiosidades populares afro-indígenas brasileiras. Então, essa é a minha linha de trabalho, né? E é por aí, né? Esse ano deve vir mais um livrinho aí, o 20º, e a gente vai fazendo esse tipo de coisa, a gente vai fazendo esse tipo de trabalho. Mas eu queria começar a falar com vocês sobre essa questão do encantamento, que é uma questão que me interessa muito, está muito presente no meu trabalho, começando a falar um pouquinho até da minha experiência com o encantamento, porque eu acho que isso é interessante. Eu sou carioca, né? Sou do Rio de Janeiro, sou o primeiro carioca da família, porque a minha família toda é alagoana pernambucana. E o primeiro que nasceu fora desse circuito Alagoas-Pernambuco fui eu. Eu já nasci no Rio de Janeiro e eu nasci dentro de um terreiro. E esse terreiro em que eu nasci, ele tem uma história, digamos, curiosa, porque a minha avó materna, quando ela tinha 17 anos, ela é de Alagoas, mas ela foi para o Recife adolescente, então passou boa parte da vida no Recife, até vir para o Rio. A minha avó acabou se iniciando numa casa de candomblé do Recife, que é chamada Casa da Água Fria, é o sítio de Paiadão, né? É um candomblé do Recife que a gente chama de Xambá ou o Xangô do Recife, né? Que é a vertente do culto afro-brasileiro em Pernambuco. A minha avó vem para o Rio de Janeiro com a família, a minha mãe está incluída nisso, e a minha avó monta o terreiro dela na Baixada Fluminense, aqui no Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu, na Rua Castor. Nova Iguaçu é uma cidade, para quem não é daqui, que fica no Grande Rio, como a gente chama, na Baixada Fluminense. Então, eu nasci nesse terreiro, e aí tem uma história muito curiosa, porque quando minha mãe carnal ela tinha 12 anos de idade, e ela foi fazer a sua iniciação, né? Eu me iniciei, eu fiz a minha primeira iniciação, eu tinha 2 anos, né? E eu fui iniciado como um Ogã Alabê, que é um Ogã que precisa conhecer os toques do tambor. Então, eu fui alfabetizado pelo tambor antes de ser alfabetizado nas letras, né?
como um menino alabê, no fim das contas, eu tinha que ser os toques, eu tinha que ser alfabetizado na gramática do tambor, como eu costumo dizer, né? E aí eu tive que conhecer esses toques todos e tal, e eu vivo até hoje muito vinculado a isso. Mas quando minha mãe tinha 11, 12 anos de idade, a minha mãe carnal, e ela foi fazer a iniciação, o oráculo, porque é uma iniciação oracular, determinou que a minha mãe se iniciasse num culto muito específico, que é o culto da encantaria. E aí a minha mãe, muito nova, então, ela foi iniciada na encantaria, e a encantaria passou a fazer parte da vida da minha família, e a encantaria passou a fazer parte da vida, enfim, né, da minha mãe, a minha avó e tal. Mas o que seria encantaria? Por que eu estou começando a falar a partir da encantaria? A encantaria trabalha com a ideia de que o encantado é aquele que não teve morte física. O encantado não morreu. O encantado é aquele que, no momento em que ia ter a morte física, no momento em que ia passar pela experiência da morte física, ele foi arrebatado pelo encanto e ele driblou a morte. A encantaria é muito indígena, né? A encantaria é muito forte no Maranhão, a encantaria é muito forte no Pará. Vou dar um exemplo básico. A minha mãe, carnal, ela trabalha, minha mãe é viva até hoje, tem saúde, com um encantado, um caboclo, chamado caboclo Japetequara. O que conta a história de Japetequara é que esse caboclo era um índio velho, indígena, que, numa certa circunstância, iria morrer, mas ele conseguiu driblar a morte e encantou-se nas águas do rio Arari, no Pará. Ele está encantado nas águas do Arari. E o que se diz na encantaria é que quando a sucupira floresce, a árvore, na beira do Arari, é porque Japetequara está na terra, ele está dançando, ele está festejando, ele está curando, porque ele driblou a morte. Tanto que tem um ponto de Japetequara, eu não sou cantor aqui, mas vou cantar um pedaço de um ponto dele, e a partir daí eu vou tecer as minhas reflexões, que é muito bonito, que fala assim: E caboclo velho da Barra do Arari, e caboclo velho da Barra do Arari, Lagoa Grande secou, todos morreram, eu não morri, ainda flora surrupira, ainda flora guerreiro, ainda flora surrupira, ainda flora guerreiro, ainda flora surrupira, é o caboclo velho flecheiro. Ei, caboclo velho da Barra do Arari, por aqui passou caboclo, caboclo de Canindé, o seu arco e sua flecha, a sua candeia de fé. Ô caboclo velho na Barra do Arari, Lagoa Grande secou, todos morreram, eu não morri, ainda flora surrupira, ainda flora o guerreiro. Quando flora sucupira, é um caboclo velho flecheiro, caboclo velho. Quando flora a sucupira, é porque o caboclo velho flecheiro está na terra dançando. A encantaria, então, é um drible na morte. E aí eu queria começar a trazer para o nosso lado para dizer o seguinte: para a encantaria, a morte não é um conceito. A morte não é um conceito ligado à biologia, a morte não é um conceito ligado à fisiologia. A morte não é a cessação da nossa pulsação, por exemplo, enfim, dos nossos sinais vitais. A morte é uma espiritualidade. A encantaria está ligada à ideia de que a morte é uma espiritualidade. E sendo a morte uma espiritualidade,
A encantaria diz para a gente uma coisa que é muito séria. A encantaria diz que há mortos mais vivos do que muitos vivos e há vivos que estão mais mortos do que os mortos. No livro que eu escrevi chamado Corpo Encantado das Ruas, eu disse essa frase e eu terminei essa frase dizendo o seguinte: essa gente que não dança. Porque se a gente tomar a encantaria, né, como um referencial de sapiência, de sabença, a encantaria ensina para a gente que nós que estamos vivos, respirando, trabalhando, fazendo as coisas, nós podemos estar acossados pela mortandade. Nós podemos estar mortos. Enquanto muitos que já morreram, eles continuam vivos. Vivos na lembrança, vivos dançando nos terreiros, vivos celebrando a vida nas rodas de santo, nas gumas de caboclaria. Então, o encantamento é um estado de disponibilidade do ser. Encantar-se é driblar a mortandade. Encantar-se é estar disponível para ir para um outro lugar, um lugar em que você redimensiona a vida na perspectiva da arte, da beleza, da poesia, da corporeidade. Quando a encantaria diz que Japetequara não morreu porque ele encantou-se num tronco de sucupira na barra do rio Arari, o que a encantaria está dizendo é que Japetequara é um ser disponível para florescer. Então, eu olho da minha janela e eu posso ver muita gente passando pela rua acossada pela mortandade. Porque a mortandade é aquilo que tira da gente a possibilidade do ser integral. E o ser integral, ele não é só o ser cartesiano, penso, logo existo. Penso, logo existo. Danço, logo existo. Bato tambor, logo existo. Canto, logo existo. E por que não? Morro, logo existo. Porque existem aqueles que estão vivendo na dimensão do ancestral. Existem aqueles caboclos do século XVI que dançam nos terreiros da encantaria brasileira. Então, estar disponível para a encantaria é estar disponível para outras percepções do que é o ser. E a gente está muito acossado, essa é uma questão que eu gosto muito de trabalhar, eu gosto de pensar essa perspectiva. A gente está muito acossado, né, por aquele ser monológico, monorracional, fechado numa única perspectiva de saber, numa única perspectiva de razão, né? Na ideia do universo, quando a gente tem que pensar, a meu ver, em pluriversos, né? Os universos mais distintos, os mais diferentes, os que podem florescer. Então, o grande segredo da encantaria, e por que eu acho que a encantaria ela apresenta possibilidades para reflexão sobre o ser, que são muito bonitas, que são muito interessantes, né? Porque o encantado é o disponível, e a gente tem que estar disponível para esse tipo de coisa. Vou dar um outro exemplo básico, né? Uma das encantadas mais lindas do Brasil é uma cabocla chamada Mariana. E o que se conta na encantaria é que Mariana é uma princesa da Turquia. E ela tinha duas irmãs, Toia Jarina e Rondina. Eram as três princesas turcas, Mariana, Rondina e Jarina. Filhas de um rei da Turquia chamado Dom João de Barabaia. E o que conta a encantaria brasileira
é que Dom João de Barabaia e as suas princesas fugiram da Turquia durante as cruzadas, atravessaram o mar para chegar ao Brasil, e quando estavam chegando no Maranhão, houve um naufrágio, mas as princesas não morreram. Elas se encantaram na região da Ilha dos Lençóis, na Praia dos Lençóis, em Cururupu, no Maranhão. E elas estão encantadas. Mariana, como uma encantada, aparece em alguns terreiros, por exemplo, como uma cigana. Às vezes ela se apresenta como uma marinheira. Às vezes ela se apresenta como uma arara, com uma plumagem muito bonita. E quando perguntam para a cabocla Mariana, a bela turca do tambor de Mina, por que ela aparece de formas diferentes, ela diz que encantou-se. E uma encantada pode ser o que ela quiser. Ela pode viver outras experiências do ser. E é muito bonito, né? Quando a gente canta para Mariana, é lindo esse tipo de coisa. A gente pode cantar para Mariana como se ela fosse uma marinheira. Lá fora tem 2 navios, na proa tem o farol. É a esquadra da Marinha Brasileira, é Mariana, lá na Praia do Lençol. Ela é marinheira, ela é marinheira, é uma encantada da Marinha Brasileira. Mas ela pode aparecer de outras maneiras. Cabocla linda de pena, teu diadema brilha mais que o sol. Me dá o gole de Jurema, linda morena lá da Praia do Lençol. Eu canto a tua chegada da terra do luar para raiar a madrugada. Cabocla marinheira, feliz de quem te viu, a encantada mais bonita do Brasil. Cigana tão faceira, quem viu não esqueceu, a rosa no encanto floresceu. Ela é marinheira, ela é disponível. É a disponibilidade do ser. Então, quando a gente pensa em cantaria, quando a gente olha a rua, quando a gente pensa a educação, não como um fenômeno ligado exclusivamente à escolaridade, mas um fenômeno que está ligado aos nossos cotidianos, eu, pelo menos, fico muito preocupado, porque, bem antes da pandemia, eu olhava as ruas da minha cidade e eu já percebia que as ruas estavam sendo tomadas pelo desencanto. As ruas já estavam sendo tomadas por uma lógica, por uma percepção de mundo em que os corpos, os nossos corpos, são corpos normatizados para o desencanto. Trabalho, o desencanto expresso na domesticação do corpo dentro de uma lógica do pecado, o desencanto expresso na domesticação do corpo masculino dentro da lógica de que ele precisa ser viril, o desencanto expresso na normatização do corpo feminino dentro da lógica de que ele tem que estar disponível para a virilidade do homem. Então, as cidades têm produzido insistentemente desencanto. A gente tem perdido a dimensão da cidade, da rua, como ponto de encontro, para uma dimensão da cidade, da rua, como ponto de passagem. As sociabilidades que são construídas, não só na escola, mas as sociabilidades que são construídas na quitanda, que são construídas numa barbearia de rua, que são construídas num açougue de rua, que são construídas numa lojinha de macumba, numa banquinha de ervas, onde uma senhorinha vende o seu ramo de alecrim, o seu ramo de guiné, de fedegoso, para rezar quebranto.
essas sociabilidades de encantamento da vida, né, elas têm sido solapadas pelo desencanto. Então, praticar a vida na dimensão do encantamento, estar disponível para outras experiências, para a alteridade, como uma encantada que está disponível para ser a arara, para ser a cigana, né? Para ser a turca, isso é fundamental. E quando a gente pensa a criança, a rua, a educação, aí me permita falar um pouco sobre isso, eu acho que nós temos também que ter a dimensão do encantamento. Daqueles que encantam e daqueles que, no fim das contas, são encantados também. E aí me permitam contar uma história. A Fabiana contou histórias lindíssimas, e aí me inspirou a contar algumas histórias também na minha fala. E eu queria contar uma história para vocês, então, que eu acho que dá a dimensão disso que eu queria falar. Eu já contei história indígena, meti uma turca, agora eu vou contar uma história de Ossanha. Ossanha é um grande orixá, que é o curandeiro das folhas. Ele conhece o segredo da cura das folhas, das ervas. E o que conta o mito é que Olodumare, o deus maior, entregou a Ossanha uma cabaça com todas as folhas e ensinou a Ossanha como é que aquelas folhas curavam. Ossanha guardou todas as folhas na cabaça e pendurou a cabaça no galho de uma árvore. Aí o que conta o mito é que Xangô, muito curioso para saber o que tinha dentro da cabaça de Ossanha, chamou Inhansã, a senhora dos ventos, e disse: Inhansã, chame o vento para que o vento quebre o galho e derrube a cabaça de Ossanha, e para que a gente descubra o que Ossanha traz dentro dessa cabaça. Inhansã, muito curiosa, não perdeu tempo. Ventou, o galho se quebrou, a cabaça caiu, rachou e as folhas se espalharam pela floresta. E cada orixá foi pegando uma folha. Exu correu atrás da folha de mamona, porque ela lembra um prato de comida, e como o Exu é o Enuque Barijó, a boca que tudo come, ele pegou a folha de mamona. Ogum pegou um peregum, que parece uma espada. Oxalá pegou o saião. Omolu pegou a carqueja. Oxum pegou a flor do girassol. Cada um foi pegando uma folha. E depois de pegarem as folhas, zombaram de Ossanha. Ossanha, você não serve mais para nada, porque as folhas se espalharam e nós temos as nossas folhas. Pronto. Só que os orixás não sabiam de um detalhe. A folha precisa ser encantada pelo canto. Se você não souber cantar o canto que acorda aquela folha, não adianta nada ter a folha. Porque desencantada, ela não faz coisa nenhuma. E mais ainda, você tem que saber o que cantar para a folha. E aí o que aconteceu? Ogum pegou o peregum, mas não sabia cantar para ele. E aí cantou o seguinte: Teté como até, Awani Johnny Lé, Teté como até o, Awani Johnny Lé. Mas não adianta, porque esse canto acorda o teté, não acorda o peregum. Aí tentaram cantar outra. O dum-dum, babá, perulé. O dum-dum, babá, perulé. Babá, perulé, malé, perulé. Não adianta, porque essa cantiga acorda o saião.
mas ela não desperta o peregum. A cantiga que desperta o peregum é outra. Peregum, alajote tum, peregum, alajote tum, peregum, alauomerém, peregum, alajote tum, peregum, alajote tum, peregum, alajote tum, baba, peregum, alauomerém. Peregum, alajote, tum. Meu pai Peregum, acorde e nos dê alegria, saúde. Essa cantiga acorda o Peregum. Acontece que quem conhece todas essas cantigas é Ossanho. Então não adianta ter a folha se a gente não perceber que cada folha vai ser despertada por uma cantiga. Eu, quando penso, por exemplo, na função da professora, do professor, eu imagino cada criança como uma folha de Ossanho. E nós, que trabalhamos com educação, somos os babalossanho, aqueles que cantam a folha. Então, se eu acho que todas as folhas são iguais e que o mesmo ponto, canto, a gente chama isso de saçanha, cantar a folha. Se eu acho que um canto só é capaz de encantar todas as folhas e despertá-las, eu não vou a lugar nenhum. Porque cada um de nós é uma folha que se encanta de uma determinada maneira. Cada um de nós. Existem 5 crianças aqui na praça, na frente da minha casa, né? A praça está vazia, mas tem 5 crianças aqui na frente. Cada criança dessas é uma folha, uma flor de Ossanho, que vai ser encantada de alguma maneira, vai se encantar de alguma maneira. Nós somos encantadores de folhas. O nosso trabalho é entender a folha. E, ao mesmo tempo, nós somos aqueles também que temos que estar disponíveis para o encantamento. E o encantamento é uma prática cotidiana de vida. E o encantamento, a rua, né? A esquina, a encruzilhada, os saberes ali vão acontecendo e, muitas vezes, eles passam desapercebidos. Porque nós somos muito ligados, nós estamos viciados, né? Na impressão da grandeza, da grandiosidade, do grande projeto, das coisas imensas, dos grandes personagens. Isso não funciona. É muito curioso, porque eu estava na faculdade de História, a minha formação, na UFRJ, no Rio de Janeiro, e na faculdade de História, eu lembro que um texto que me deixou muito impactado foi um texto de um filósofo alemão chamado Walter Benjamin, e é um texto que chama-se As Teses sobre a História. E uma das teses, a 7ª tese, é quando Benjamin fala que a gente tem que escovar a história a contrapelo, propor outras narrativas, enxergar outras vozes. Eu tive a felicidade, porque foi uma alegria, de participar da elaboração do enredo da Estação Primeira de Mangueira de 2019, convidado pelo meu amigo Leandro Vieira, para discutir o enredo que ele propôs, cuja ideia era contar a história do Brasil de uma outra maneira, o contrapelo da história. E o que era isso? Por exemplo, a história oficial da abolição da escravatura coloca na figura emblemática da princesa Isabel, né, o marco da abolição.
E a ideia de Mangueira era pensar em outras narrativas, né? E Mangueira propôs outras narrativas. Eu me lembro que a gente, conversando sobre o enredo, a gente chegou à conclusão que as outras narrativas poderiam incluir, por exemplo, né, Chico da Matilde, um jangadeiro negro cearense que liderou uma rebelião de jangadeiros para que nenhum navio negreiro aportasse em Aracati, no Ceará. E aí Mangueira cantou, né? Não veio do céu nem das mãos de Isabel, a liberdade é o dragão no mar de Aracati. A liberdade é o dragão no mar de Aracati. Então, pensar essa percepção das outras narrativas, das outras histórias, é um reencantamento do mundo. E é muito curioso, porque a primeira vez que eu li as teses de Benjamin, essa história é absolutamente verdadeira. Eu tive a impressão que eu já tinha ouvido aquele negócio do contrapelo em algum lugar, mas achei estranho, porque era impossível que eu tivesse lido Walter Benjamin antes da faculdade. Até que um dia me ocorreu o seguinte: crescendo em terreiro, eu ouvi desde menino um ponto de encantaria, o ponto do Caboclo da Laje, que sempre me comoveu muito, e que é um ponto que é conhecido como Pedrinha Miudinha, Pedrinha de Aruanda. Esse ponto tem um trecho que é muito famoso, né? É um trecho que fala assim: Pedrinha Miudinha de Aruanda, lajeiro tão grande de Aruanda. Mas esse ponto tem um trecho que é cantado nos terreiros e que é a chave para a gente tentar entender a dimensão que ele apresenta de encantamento. É um trecho que fala assim: três pedras lá na minha aldeia. Três pedras lá na minha aldeia. Uma é maior, outra é menor. A miudinha é que me alumeia, a mais pequena é que me alumeia. Três pedras lá na minha aldeia. Uma é maior. Isso é bonito, né? Aí, quando você escuta esse ponto, você fala: porra, mas peraí, esse caboclo baixou no Walter Benjamin. Porque a pedrinha miudinha é o contrapelo. Pô. Uma é maior, outra é menor. A miudinha é a que me alumeia. Aí você pode pensar o seguinte: mas peraí, três pedras lá na minha aldeia, uma é maior, outra é menor, a miudinha é que me alumeia. E qual é a terceira pedra? A terceira pedra somos nós. Estamos cantando e que estamos olhando as pedras grandes e muitas vezes não percebendo que o segredo está na miudinha, o encanto está na miudinha, o arrebatamento está no amiudamento, como percepção de beleza delicada do mundo. Essa é uma questão que eu acho que é absolutamente crucial e que a gente tem perdido na dimensão mesmo do desencanto, na dimensão do esvaziamento da capacidade de enxergar a miudeza, de ter a disponibilidade para outras experiências e vivências, de ter a disponibilidade para alterar-se como ser e viver a experiência da outra coisa, tentar entender o outro, que no fim das contas pode ser também você, pode ser a sua aventura. A gente tem perdido a capacidade de colher a folha, de perceber qual é a folha que está na nossa mão,
para cantar certo, para que aquela folha acorde e para que a gente possa fazer, macerando aquela folha delicadamente, moendo a folha entre as nossas mãos, o omi-eró, a água da tranquilidade, a água da calma, a água da paciência, que é como a gente chama, omi, água, eró, paciência, tranquilidade. Então, essa dimensão mesmo da ritualização da vida como perspectiva de encanto, da sabedoria da escassez, porque o grande, enorme Milton Santos, grande geógrafo brasileiro, grande pensador do mundo, falava da sabedoria da escassez. Porque parece um paradoxo, mas quanto mais a gente tem e acumula, menos inventivo a gente fica, porque não precisa inventar mais nada. Porque a gente está numa dimensão, no fim das contas, que não é a dimensão da inventividade, da recriação do mundo, do reencantamento do que está desencantado. Mas a escassez te coloca numa circunstância em que você precisa criar. E hoje eu não tenho dúvidas de que as coisas mais efetivas, mais fortes, mais contundentes, que podem reencantar o Brasil, elas não vão surgir da centralidade, elas não vão surgir de uma sociedade heteropatriarcal, branca, elas vão surgir exatamente naquelas pedras que, na miudeza, alumiam o mundo. Vão surgir a partir da possibilidade de reencantamento cotidiano, como experiência de reconstrução da vida. E eu digo mais, eu acho que a dimensão do encantamento, ela não é uma dimensão que opere apenas na resistência. Até porque eu vou dizer para vocês, eu implico um pouco com essa ideia de resistência, porque quando a gente fala de resistência, a gente, na verdade, já está admitindo que o outro nos pauta e nós somos só reativos a ele. Eu prefiro falar de reexistência. Reexistir, porque inclui a resistência, é claro, mas dá um passo além da resistência no sentido da invenção do mundo. E no sentido da invenção, lida como encantamento do mundo, como perspectiva de encante, de drible, garrinchamento na morte. A morte vai cair, vai tomar um drible. E o encantamento, muitas vezes, ele se fundamenta nessa perspectiva, nessa dimensão. Então, o que a gente pode pensar, porque eu não quero me alongar muito, para a gente ter um tempo aqui de diálogo, de alguma pergunta, alguma colocação que seja feita. Eu acho que a nossa tarefa de encantamento é uma tarefa que passa realmente pela disponibilidade. A disponibilidade para o outro, a disponibilidade para uma integração maior com a questão ambiental, porque as sabedorias encantadas, elas mostram, evidentemente, que não dá para pensar que nós somos uma coisa e aquilo que nos cerca é uma outra coisa. Daí a beleza da encantaria. Daí a beleza da encantaria. Porque eu disse para vocês no início que o caboclo Japetequara se encantou na barra do rio Arari. Então, se porventura eu ataco o Arari, é a Japetequara que eu estou atacando também. Porque o rio é encantado. Então, perceber que nós estamos inseridos, né, num ecossistema que pressupõe a necessidade da integração, que rompa com essa maldita dicotomia, né,
que a reflexão ocidental insiste em colocar, dicotomia entre corpo, espírito, razão, fé, sagrado, profano, né? Como se as coisas não pudessem ser integradas, como se não pudéssemos sacralizar o profano que está na rua e profanar o sagrado. Mas profanar o sagrado como vitalidade. Sacralizar o profano como reconhecimento da dimensão de encantamento, que é a coisa mais corriqueira pode ter. Me ocorre agora aqui pensar, por exemplo, no Círio de Nazaré, que, independentemente da crença religiosa, eu já falei aqui de sapiência indígena, passei ali pelas florestas de Ossan, parei no Círio de Nazaré. O Círio de Nazaré é uma procissão magnífica que reproduz o milagre de Nossa Senhora de Nazaré, que, achada por um pescador muito pobre na beira de um ribeirão, foi levada para a casa do pescador, mas insistiu em voltar milagrosamente para o ribeirão. A estátua queria ficar no ribeirãozinho. E a procissão do Círio de Nazaré, ela reproduz exatamente, né, o trajeto da estátua. E aí eu me lembro, para exemplificar, de um samba, eu vou pensar um samba aqui, de uma escola de samba pequenininha do Rio, chamada Unidos de São Carlos, que depois virou Estácio de Sá, em que num ano desfilou com um samba sobre o Círio de Nazaré, e esse samba falava assim, só para vocês terem essa percepção e entenderem o que eu estou dizendo. O samba começava assim, eu vou lembrar dele, eu vou pegar a primeira palavra, primeira frase eu lembro dele todo. Como é que era? Começava assim, olha só. No mês de outubro, em Belém do Pará, são dias de alegria, de muita fé. Começa com uma intensa romaria matinal, o Círio de Nazaré. Que maravilha a procissão, e como é linda a santa em sua berlinda. E os romeiros a implorar pediam a santa em oração para lhe ajudar. Ó Virgem Santa, olhai por nós, ó Virgem Santa, pois precisamos de paz. Isso é o sagrado. O samba está na versão do sagrado. Aí a segunda parte dele fala assim: no palco da matriz, as barraquinhas e seus pregoeiros, moças e senhoras do lugar, 3 vestidos fazem para ofertar. Tem o circo dos horrores, berro boi, roda gigante. As crianças se divertem nesse mundo fascinante. E o vendeiro, com iguarias a pronunciar, comidas típicas do estado do Pará. Pato no tucupi, mussuã e tacacá, maniçoba e tucumã, açaí, aluá. Ou seja, é a dimensão do profano que está expressa no cheiro, no sabor, na comida, nas crianças brincando em torno daquela procissão religiosa. Nós moramos a experiência brasileira na encruzilhada em que nós sacralizamos o profano e profanamos o sagrado para ritualizar a vida de beleza. Isso é encanto. E essa dimensão ela não pode ser perdida. E essa dimensão é uma dimensão que pressupõe a guerra contra o desencanto. Pressupõe olhar a rua, pressupõe entender a folha, pressupõe cantar a folha, pressupõe reconhecer a alteridade, que aquilo que me encanta talvez não encante você. Aquilo que para mim é o remédio, para você talvez seja o veneno. Aquilo que me envenena te cura. Então, essa disponibilidade para ampliar a percepção de mundo
né? Que é um processo educativo e que não passa necessariamente pela escolaridade, é que eu acho absolutamente fundamental. Estar disponível para a guerra do encantamento do mundo, para entender o mundo e as práticas cotidianas da vida como a saçanha que nós estamos macerando as folhas para fazer o banho que cura, que a nossa vida, no fim das contas, é essa, é a maceração da folha do encanto. Isso é crucial até para a sanidade, para que o ser esteja são e ele não seja acossado, né, pelo carrego do desencanto, pelo carrego da colonialidade, pelo carrego de um projeto de Brasil que é um projeto que exclui, que é um projeto que não traz essa dimensão da beleza do ser plural. Então, essa perspectiva é crucial. E, para concluir, e a gente partir para um debate, se vocês acharem interessante colocar algumas questões, eu diria o seguinte, eu diria que esse combate contra a mortandade, ele é um combate que o tempo inteiro está sendo travado. A capacidade de ritualizar a vida, a capacidade de terreirizar o espaço. Eu gosto muito de trabalhar com esse conceito. Foi um conceito que eu usei num livro meu chamado Pedrinhas Miudinhas, e trabalhei num outro livro que escrevi em parceria com meu compadre e amigo Luiz Rufino, chamado Fogo no Mato, Ciência Encantada da Macumba. É a ideia da terreirização do mundo pelo encante. Por quê? Porque eu proponho que a gente entenda que há uma diferença entre o território funcional e o terreiro. Vou dar um exemplo da minha cidade, do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro existe um viaduto, mesmo quem não é do Rio de Janeiro consegue dimensionar isso, que é o viaduto de Madureira, um bairro do subúrbio do Rio. E esse viaduto ele tem a função de levar os carros de um lado ao outro do bairro de Madureira. Ele, portanto, é um território funcional. Mas toda quarta-feira, debaixo desse viaduto, tem roda de jongo. Agora paralisou-se por conta da pandemia. E no fim de semana tem baile charme. Quando você começa o baile debaixo do viaduto, ou então você chama o tambor, o engoma, e começa a jongar, aquele território funcional foi terreirizado. Ele foi praticado na dimensão do encantamento do mundo. A escola pode ser um lugar de desencanto, mas a escola pode ser terreirizada. A esquina da minha casa pode ser um lugar de desencanto absoluto, mas ela pode ser praticada na dimensão do encantamento. A praça vazia que está na minha frente, ela pode ser terreirizada quando uma criança brinca, quando um casal namora, quando os velhos cabeças brancas jogam dominó ou sueca. Então, são práticas consistentes de redimensionamento da vida. Essa perspectiva é uma perspectiva de sanidade, é uma perspectiva de pluralidade, é uma perspectiva de alteridade, é uma perspectiva de disponibilidade para o outro. O encantamento do mundo pressupõe o reconhecimento da alteridade, o reconhecimento do outro, e a prática que encanta o território em terreiro. O Zoom pode ser terreirizado. Quando a Fabiana contou a história, ela terreirizou o Zoom. Uma plataforma funcional foi praticada na dimensão do encantamento. Terreirizou-se, foi terreirizado. Então, essa perspectiva de construir terreiros, que o pensamento afro-indígena brasileiro
da praia, da mata, né, traz é uma perspectiva de longuíssimo alcance para que a gente possa propor pensamento e práticas originais sobre o Brasil. Eu acho que essa é a dimensão que a gente precisa ter. Eu vou concluir a minha fala, já que eu comecei citando um ponto do Caboclo Japé Tequara, cantando um outro ponto de encantaria. E é um ponto muito bonito que se refere a um orixá africano, Oxóssi. E fala da travessia de Oxóssi, saindo das matas africanas e chegando às matas do Brasil. E aí a Oxóssi cantando o seguinte: atravessei o mar a nado, fui por cima de 2 barris, só para ver a Juremeira e os caboclos do Brasil. Atravessei o mar a nado, fui por cima de 2 barris, só para ver a Juremeira e os caboclos do Brasil. Atravessei o mar a nado em cima de 2 barris para ver a Juremeira e os caboclos do Brasil. É a disponibilidade para o encontro, é a disponibilidade para o encantamento, é a disponibilidade da virada do mar, de espaço de terror, do sequestro negreiro, em espaço de encantamento do mundo, porque Oxóssi olha a Jurema que dizem os indígenas, né, Geis, é a religião oficial do Brasil, porque quando os portugueses invadiram o Brasil, eles já bebiam a Jurema, né? E a Jurema colocava os Geis na dimensão do encanto do mundo. Então, a beleza da gente está disponível para esse encanto, um encanto que é profundamente ligado a outras sapiências, a outros saberes, a outras experiências de corpo, né? As experiências que são redefinidas aqui a partir da presença afro-brasileira, indígena, as populações originais, porque de mim, por exemplo, né, este clássico branco azedo aqui, nem a capacidade para o samba eu tenho, né? Mas eu tento exercitar a disponibilidade de pensar o mundo como dimensão do encanto cotidiano da vida e de seguir sempre a lição que o caboclo me deu. Uma é menor, outra é maior, a miudinha aqui nos alumeia e nós, eu, cada um de vocês, nós somos a terceira pedra. E a iluminação está na miúda. Eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. E é ela que reluz o encanto que faz a gente continuar aí, vivo, lutando, praticando a vida na dimensão das resistências que se impõem. Minha gente, era essa a explanação que eu queria fazer, né, sobre encantamento do mundo, e aí eu resolvi puxar exatamente das encantarias brasileiras, que eu acho que são muito bonitas e podem falar muita coisa para a gente. É isso aí, valeu. Estou aqui disponível para um debate, um diálogo nosso aí. Obrigado. Ai, que lindo. É igual mesmo, né, Dil? É isso, assim, a gente tem que repensar, né, a forma que a gente encara mesmo, enxerga a vida, escuta a vida, né? Eu tenho a minha formação em psicanálise, eu atendi muitos anos na clínica e eu me lembro sempre, né, assim, a tradição da academia brasileira é muito dualista mesmo, cientificista, cartesiana, desconsidera outras sabências, né, muito assim. E eu saí da faculdade, né, a gente acha que é dono do mundo, né, jovem, acabei de me formar, e fui para a clínica, e na clínica que eu fui aprender mesmo, assim, o que era escutar as pessoas, né? E eu me lembro de um paciente que eu tive no centro de saúde, que era um caso gravíssimo, assim, de esquizofrenia, e que ele vivia sedado praticamente, né? E eu, nas sessões, assim, ele trouxe um caso de que ele tinha, boa parte do problema dele, né, que é o sofrimento que ele apresentava, é que ele tinha feito um pacto com o demônio.
E ele estava sofrendo muito porque ele queria, não tinha como desfazer esse pacto, era impossível desfazer, mas ele tinha se arrependido, então ele não queria mais. E todo mundo que o escutava considerava aquilo um delírio, né? É um delírio, é da doença, é da esquizofrenia. E a partir do momento que a gente começou a pensar junto às saídas e que ele começou a procurar, às vezes pai de santo, às vezes o pastor, porque ele tinha muita constância nisso para tentar sair dessa situação que ele tinha criado, esse paciente se estabilizou, né? Porque eu não duvidei dele, assim. Falei com ele, não, você não fez um pacto com o demônio, isso é um delírio, isso é... E foi a partir daí que ele se estabilizou. Então, eu aprendi um bocado, assim, né? Com isso que as pessoas traziam das experiências diversas, né? Se fossem religiosas ou fossem da cultura popular mesmo, assim. E comecei a mudar muito a minha forma de atuar e de perceber as coisas. Então, hoje, cada vez mais, eu acho que essa desvalorização que a gente tem da cultura popular, né, como se fosse algo menor, e não só na escola, mas na vida como um todo, isso é a grande culpada pelo sofrimento generalizado que a gente tem, né? A Lívia Otelli fala disso no Tarja Branca, falando sobre o brincar, o Ailton Krenak fala disso também, né? Quando ele fala que a gente tem que construir nossos paraquedas coloridos para enfrentar essa queda de forma um pouco mais tranquila. Então, acho que a solução para a gente enfrentar também essa pandemia, essa situação que a gente está vivendo, é terreirizar, é reencantar o olhar e a escuta, e inclusive na relação com a casa, né, assim, que era um espaço que as pessoas era para dormir, né, era de passagem tanto para adulto quanto para criança. A criança ia da escola para um monte de aula e passava o dia no trânsito, de um lugar para o outro. E agora a gente se vê em casa muito sem saber o que fazer, né? Então, começou a fazer pão, plantar e ressignificar, né, a relação com a casa. E eu acho que passa por esse reencantamento também, né, das coisas. Gabriel tem uma pergunta, Gabriel? Olá, vocês me ouvem? Sim. Boa tarde. Primeiro agradecer, sim, enfim, esse encontro aí maravilhoso, essa dupla. Eu queria, na verdade, um aprofundamento assim para o Luiz, né? Você falava essa questão aí do corpo, né, desencantado, domesticado, normatizado. E aí me parece um pouco que a educação ela teria justamente que ir a contrapelo, né, essa palavra aí que você usou, desse movimento, né? Educação assim como dispositivo para a expressividade, para o estar no mundo, para a disponibilidade, para a diversidade. Nesse sentido, queria fazer uma provocação, fazendo aí um recorte a partir das infâncias. Como você sente e entende a importância dessa discussão de gênero, né, nos espaços, nas instituições de ensino, com o corpo docente, discente, a família, né, esse trabalho aí de entender a folha, né, as pedrinhas de tamanhos distintos, a invenção de outros mundos possíveis mesmo, assim, no sentido que estratégias práticas, na sua experiência, enfim. Pronto, liguei o microfone aqui. Eu acho isso fundamental. Então, para aprofundar um pouquinho essa questão que o Gabriel coloca, me parece que a colonialidade ela tenta domesticar o corpo em 4 instâncias. Então, eu costumo trabalhar com a ideia de que existem 4 dimensões, pelo menos, de normatização e domesticação do corpo. E acho que esse é um projeto colonial que continua vivo em 2020. Aí eu respondo aqui a pergunta da Fabiana. O que acontece? Primeiro, fundamental, é o corpo domesticado como uma ferramenta de trabalho, é o corpo arado.
é o corpo escravizado, é o corpo normatizado dentro de uma esfera de produção. O corpo é aquilo que ele é capaz de produzir para a circulação mercantil. Então, é a domesticação do corpo para o trabalho. Uma segunda dimensão da domesticação do corpo é a domesticação do corpo masculino, como eu mencionei, dentro da lógica da virilidade, que a colonialidade trabalha muito na dimensão mesmo da curra, do estupro, né? Então, é essa cultura que domestica o corpo masculino para que ele seja o corpo viril, para que ele seja o corpo que ataca, para que ele seja o corpo que faz guerra contra um outro corpo. Isso é uma domesticação. A terceira domesticação do corpo é a domesticação do corpo feminino. Na lógica reprodutiva, ele é aquele que se justifica se servir ao homem ou se justifica se, porventura, gerar outra vida, como se não tivesse possibilidade de apresentar, né, coisas muito mais amplas. E todos os corpos são domesticados dentro de uma dimensão que, na tradição judaico-cristã, é a dimensão do pecado, da possibilidade do pecado. É pelo corpo que você pode pecar. A gente pode lembrar que a Inquisição, a Santa Inquisição, ela trabalhava com a ideia do sacrifício do corpo para salvar a alma. Então, a rigor, você mata o corpo, você castiga o corpo para que a alma esteja liberta. Então, são 4 grandes encrencas. O corpo é pensado na colonialidade como uma ferramenta de trabalho, uma ferramenta de guerra, uma ferramenta reprodutiva e o elemento pelo qual você pode pecar. Quando você pensa a dimensão de algumas sapiências indígenas e africanas, você vai ver que a dimensão do corpo é pensada numa perspectiva muito diferente. Porque o corpo não só não é a fonte possível do pecado, como na prática, o corpo concretamente é a possibilidade de você ter contato direto com o divino. Porque são sabedorias que são muito ligadas à ideia do transe, à ideia do corpo que transita para uma outra dimensão. Né? E quando falo transe, não é só o transe religioso de baixar alguma coisa, é transitar para uma outra possibilidade. O corpo que transita pode ser o corpo do trabalhador que dança quando termina o dia de trabalho numa festa. Né? Pode ser o corpo que ama quem ele quiser e da maneira como ele quiser. E o primeiro ataque que a colonialidade faz é aos corpos. Você ataca o corpo. Né? E a gente não tem como fugir de um debate amplo. A escola é uma instância de normatização do corpo. É um corpo que vai sendo normatizado ao longo da experiência da escolaridade. Eu que trabalho diretamente com educação, eu percebo em larga medida, e faço muito circuito de colégio aqui no Rio de Janeiro falando, já trabalhei em sala de aula para tudo quanto é classe social que vocês possam imaginar no Rio de Janeiro. É curioso porque existem algumas escolas, por exemplo, que na educação fundamental elas têm uma perspectiva muito interessante de respeitar a corporeidade. Mas aí, à medida em que essa criança vai se adultizando, e ser adulto é adulterar-se, né? Vamos lembrar disso que é importante. À medida em que a criança vai passando pelo processo de adulteração, ela vai sendo normatizada. Ela vai sendo normatizada pelo remédio, ela vai sendo normatizada pelo espaço da sala de aula.
ela vai sendo normatizada pela maneira como as cadeiras na sala são distribuídas, né? Então, é muito doido, porque você tem uma reflexão que é fundamentada na ideia de que você tem que dar asas ao corpo da criança, que são podadas à medida em que essa criança vai crescendo. E muita gente que trabalha com escolaridade já acompanhou crianças, sabe, né, que a gente conhece algumas crianças muito expressivas em relação à corporeidade que viram adolescentes tristes, macambúzios, domesticados, normatizados, enclausurados, né? Dentro da clausura do controle heteronormativo, dentro da clausura do espaço da sala de aula, dentro da clausura da maneira como a sala de aula se fundamenta. Às vezes, a gente vive uma experiência no colégio que é estranhíssima, porque nós temos, em geral, um modelo de sala de aula que é um modelo do século XIX, com profissionais que estudaram com currículos do século XX, dando aula para uma garotada do século XXI. Então, como é que a gente vai ter um espaço do século XIX com profissionais do século XX trabalhando com gente do século XXI? É um negócio muito complicado. Por isso, eu acho que esse debate da corporeidade ele é crucial dentro do processo educativo e dentro da construção da escola. Dentro da escolaridade, porque a escolaridade pressupõe educação, mas educação não é só isso, a gente sabe perfeitamente. Mas tem que ser debatido. Isso é absolutamente fundamental. E tem que ser debatido, inclusive, na instância da saúde mental. Porque a gente está gerando corpos adoecidos, enclausurados, encurralados, dentro de uma dimensão que é a dimensão da colonialidade. Né? Então, eu acho que vou mais na resposta ao Gabriel. Hoje, a percepção que eu tenho é que essa talvez seja a questão mais urgente a ser discutida dentro do processo de escolaridade brasileira. Eu acho crucial. E respondendo à pergunta que foi feita da Fabiana, na verdade, em vários dos meus livros eu discuto o corpo. Mas, no último, por exemplo, eu falo muito de corpo e gramática do tambor, que é um livro, inclusive, que se chama O Corpo Encantado das Ruas, né? Então, trabalha com a dimensão da corporeidade. Em alguns textos, o corpo é o protagonista. Eu tenho um livro escrito em parceria com o meu compadre Luiz Rufino, Fogo no Mato, a Ciência Encantada da Macumba, em que a gente trabalha muito também algumas dimensões que dialogam com a ideia da corporeidade. Agora, O Corpo Encantado das Ruas é um livro que o protagonista é o corpo o tempo todo. Né? Esses corpos, tem alguns ensaios que falam diretamente disso, e a pluralidade de gramáticas, aquilo que eu chamo de pluriversos, né? Tentar entender outras gramáticas. Então, resumidamente, eu acho que essa é a questão decisiva. E é uma questão de saúde pública mesmo. Né? Você não tem como encantar a dimensão da vida se esse encantamento não passar pelo encantamento do corpo, dos corpos, disponíveis para a experiência do encantamento. Né? Não adianta. E a gente vive na lógica da domesticação dos corpos. Esses corpos aí de brutamontes que vivem, por exemplo, dando tiro, né? E gritando e querendo agredir os outros, eles são corpos domesticados nessa dimensão, nessa lógica. Né? Então, é complicado. Eu acho que a gente tem que encarar isso com muita seriedade. O debate sobre a corporeidade, e o debate da corporeidade dialoga diretamente com a questão de gênero. Né? Se a gente quer pensar uma educação de ponta e responsável, porque educar é dar uma resposta responsável a desafios que são colocados. Então, a gente tem que dar respostas responsáveis diante da vida. Né? Então, essa experiência de construção da soberania do corpo,
eu acho que é muito importante, eu acho que é crucial, né? Mas, infelizmente, a gente vive na dimensão da domesticação, do enclausuramento, do encurralamento dos corpos e do adoecimento dos corpos. É mais ou menos isso. A dimensão do corpo ela é subvalorizada, né? Assim, a gente valoriza mais a mente mesmo, a formação intelectual, né? Infelizmente. Assim. Aqui em BH tem um grupo de mulheres do Alto Veracruz, chama as Meninas de Sinhá. A Fabi cantou uma música que elas gravaram também, o Tacaim Fulô, elas têm uma interpretação linda dessa música, e são senhoras que vieram de várias partes do Brasil, a maior parte do Nordeste e Norte de Minas, e aqueles casos assim, bem conhecidos, né, de que veio ajudar alguma família, na verdade, trabalhavam como domésticas em troca de casa e comida. E depois se casaram, sofreram diversas violências, né, de maridos, filhos, e uma liderança comunitária formou esse grupo. E elas estavam pesquisando, junto com um brincante daqui também, o Roquinho, pesquisando, decidiram que iam formar um coral e começaram a pesquisar repertório. E de repente o Roquinho começou a brincar com elas e resgatar brincadeiras da infância delas. E elas trouxeram diversas músicas, diversas brincadeiras de roda, e daí que surgiu esse repertório, sabe? Elas gravaram um DVD, já viajaram para a Polônia, já viajaram para diversos lugares, e esse grupo existe há mais de 20 anos, e foi um resgate mesmo, assim, da saúde dessas mulheres, dessas senhoras. Várias começaram a resolver diversos problemas de saúde, né, física, inclusive, que elas sofriam, a partir desse grupo, assim, de se juntarem para cantar, para brincar, roda. E tem uma sede, hoje é um grupo muito forte, assim, tem uma atuação social muito forte nessa comunidade e que já serviu de resgate para muita gente, né? A partir disso, assim, da brincadeira, do lúdico mesmo, dessas cantigas, dessas memórias de infância, do corpo que brincou, né? Porque o que serviu de guia para essas mulheres foi justamente essas brincadeiras da infância, a memória do corpo, né? Que brincou a roda, que cantou essas músicas, né? Chama Meninas de Sinhá. Elas têm YouTube, têm redes sociais. Isso, Meninas de Sinhá. E é muito bonito, assim, acho que é um bom exemplo, né, disso, assim, de como isso salva, né, a gente, assim, como resgata a saúde amplamente falando. Gente, mais alguém tem alguma questão? Alguma pergunta? Aqui tem muita gente que brinca também, né? A Rosa está aqui, que é da Vira Virou, uma escola aí do Rio, que trabalha com a cultura popular. E eu visitei a escola uma vez, as crianças dançando corpo, uma lindeza. A Eric vai falar para a gente amanhã, que é uma professora indígena e trabalha na escola estadual lá da aldeia dela. Muita gente que é brincante. O Gabriel, a Bi. Eu posso, então, fazer uma observação aqui, não? Claro, por favor. Você está falando do corpo da brincadeira, e aí é muito curioso, porque me ocorre uma outra história. Eu gosto muito de contar, a gente vai contando história, e a história, no fim das contas, vai redimensionando uma série de reflexões. Mas tem uma história que é muito interessante, que é uma história sobre como, né, as crianças, os ibejes, eles acabaram salvando o mundo.
Isso é uma história, inclusive, que eu já escrevi essa história, enfim, eu conheci de ouvir falar quando era muito menino e tal. Mas é uma história muito bacana, porque é uma história que fala o seguinte, que a morte e Ku, né, essa espiritualidade da morte, ela estava acossando um povoado. Então, a morte estava passando por aquele povoado e as pessoas estavam morrendo, mas morrendo no sentido do entristecimento, morrendo no sentido da inação, morrendo no sentido de não ter mais capacidade de incessantemente viver, e algumas morriam de fato. Aí os mais velhos do povoado, eles foram consultar um adivinho, Orunmilá, para saber o que fazer para que a morte fosse embora, porque a morte cismou de ficar ali. E aí Orunmilá consultou o oráculo, e o oráculo disse o seguinte, que os únicos que poderiam afastar a morte eram os ibejes, os gêmeos. E aí os mais velhos do povoado ficaram em desespero, dizendo assim, mas os ibejes não, porque eles são terríveis, eles ficam o tempo inteiro fazendo bagunça, não param um minuto, como é que eles podem afastar a morte, não sei o que e tal? Mas não tinha jeito, então tinham que ser os ibejes. Aí os mais velhos procuraram os ibejes falaram, mas vocês não querem que a gente brinque, vocês não gostam de brincadeira, vocês querem que a gente fique aqui parado e tal. Nós vamos espantar a morte, mas com uma condição. Se nós espantarmos a morte, vocês não vão mais reprimir as nossas brincadeiras e vocês vão dar muito caruru e muito doce para que a gente coma. Tá bom, acordo feito. Os ibejes tinham um tamborzinho que era um tambor mágico, porque aquele tambor ele conversava diretamente com os corpos. Então, quando aquele tambor batia, os corpos respondiam e dançavam incessantemente. Então, o que os ibejes fizeram? Eles ficaram no meio do caminho por onde a morte passava. Eram gêmeos. Um deles ficou com o tambor, o outro escondido na mata. Quando a morte foi passando, um deles começou a bater o tambor. E ao som do tambor, a morte não conseguiu ficar parada e começou a dançar. E ela não se controlava, porque o corpo da morte queria dançar o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E aí os ibejes eram malandros, para que um não cansasse demais em ficar batendo o tambor, eles rapidamente trocavam e a morte não percebia, porque eles eram gêmeos. E eles não paravam de bater tambor. E teve uma hora em que a morte foi ficando exausta, e disse, eu não aguento mais, parem de bater o tambor, porque eu não aguento mais dançar, eu não quero isso, mas eu não consigo, não sei o quê. Aí eles viraram para a morte e falaram, então a gente faz um pacto. A gente para de bater o tambor, mas você vai embora do povoado. A morte exausta disse, então tá bem, eu faço esse acordo com vocês. Eu largo esse povoado, mas vocês parem. Os ibejes, então, pararam de bater o tambor e a morte foi embora. E aí eles começaram a bater o tambor e entraram no povoado batendo o tambor para avisar que a morte tinha ido embora. Na hora em que eles começaram a bater tambor, as pessoas foram saindo das suas casas e foram dançando, né? Porque a morte foi embora e elas foram dançando, dançando, dançando. E a partir daquele momento ficou estabelecido o seguinte, quem dança e bate tambor espanta a morte. E é por isso que a gente dá caruru e doce para os ibejes. Para que a morte não passe perto, para que a gente dance, para que a gente festeje, para que a gente bata tambor. Porque onde tem corpo dançando, a morte passa longe. Então, daí é que vem a ideia de que a dança espanta a morte. Esse é um mito muito bonito, né? Da cultura do Daomé, da cultura Jeje Marie, o mito de Beje, de Vunge, espantando a morte. É o corpo.
Mais alguém? Alguma questão? A Juliana falou aqui que os apontamentos são sempre feitos no sentido cognitivo, da mente. Eu acho que a formação do educador aqui é muito limitada, né, Juliana? Porque, na verdade, a gente tem diversas teorias, algumas até bastante rígidas, que falam da formação humana, da formação psíquica a partir do corpo. A psicanálise é uma delas, né? Toda a formação, toda a estruturação da mente, ela se dá a partir do entendimento do corpo, assim, da formação do corpo. Quando o bebê entende que aquele corpo que ele vê no espelho, por exemplo, é ele, né? Que aquele corpo é a casa do eu, assim. Então, a estruturação psíquica se dá a partir daí. Então, a gente tem, sim, muitas teorias que valorizam o corpo, né? Que a nossa formação é muito restrita, a gente precisa se abrir mais a outras linguagens, a outras gramáticas, né? Para que a gente tenha uma educação efetiva, porque, de fato, as crianças estão ficando muito adoecidas, muito enrijecidas, adoecimentos cada vez mais cedo, né? Eu cheguei a atender crianças, às vezes, de 5, 6 anos, com casos de ansiedade, de depressões, as mais variadas, né? Com dificuldade de brincar, inclusive, né? Assim, e quando a gente começa a perder a capacidade de brincar, é um sinal de muita doença, né? Porque a brincadeira ela é algo muito natural do ser humano, em qualquer cultura, em qualquer lugar do mundo, em qualquer fase da vida. A gente não para de brincar, né? A gente vai brincando de outras maneiras, de outras formas, por meio da arte, por meio da música, da dança, mas a gente não para nunca de brincar, né? E a gente construiu uma sociedade em que isso é considerado menor, né? É considerado menos importante. Então, a gente precisa se abrir mais para outras gramáticas, para conhecer mais, para brincar mais, estar mais disponível. Eu queria indicar para vocês um livro que se chama A História do Calango Voador. Deixa eu achar ele aqui, só um minutinho. Que é do Chico Magalhães. Ele é lá de Brasília. Ele tem um grupo chamado Seu Estrelo. E vocês encontram esse livro no Centro de Invenção. É O Mito do Calango Voador e Outras Histórias do Cerrado. É um livro que eu conheci recentemente. É muito bonito, assim, fala de vários seres encantados do Cerrado. E que às vezes a gente não conhece muito, né? Assim, essas culturas de outras regiões do Brasil. E algumas são muito próximas daqui de Minas, do Sudeste em geral, mas tem muitos que são, para mim, pelo menos foram novidade, assim, são contos muito bonitos, contos curtinhos, bem bonitos, e fala de vários seres encantados lá do Cerrado. Vale a pena conhecer, depois eu mando para vocês também a referência. Bem bonito. Simas, seus livros, seus cursos, como que o pessoal fica sabendo, conhecendo, através dos seus canais mesmo, das suas redes? Bom, então deixa eu falar um pouquinho sobre isso, porque daqui a pouco eu vou lá para a minha aula. Eu sou relativamente ativo nas redes, mas eu sou um ativo colocando questão de trabalho, não sou dos ativos que ficam discutindo os dilemas cotidianos do país, porque para a manutenção da sanidade eu acho que a gente tem que evitar um pouco isso. Mas eu já falei, são 19 livros, né? Acho que todos eles estão disponíveis, tem um ou outro esgotado. Para quem gosta de cultura popular, tem um que chama-se Almanaque Brasilidades, né? que é muito usado por educadores, enfim, porque é um livro que fala sobre cultura popular do sul até o norte do Brasil, e fala muito sobre festa, fala muito sobre comida, fala muito sobre música e tal, o Almanaque Brasilidades. Está ali o Almanaque Brasilidades, é esse livro. Esse livro é um livro que eu gosto, ele teve para a turma que tem um interesse mais voltado para a história do samba, eu tenho muito trabalho sobre isso. Tem um livro com Ney Lopes, que é um grande mestre, um grande pensador, Dicionário da História Social do Samba.
que a gente acabou ganhando o Prêmio Jabuti de livro do ano, né, de não ficção com ele. Tem alguns livros que cruzam com filosofia e educação. O Corvo Encantado das Ruas é um, Pedrinhas Miudinhas, 2 que eu escrevi com o meu parceiro Rufino, Fogo no Mato, Ciência Encantada das Macumbas, e A Flecha no Tempo, que é uma proposta da gente colocar a questão da educação. No Flecha no Tempo, a gente fala dos IBEJs. No Flecha no Tempo, que é um livro que é muito interessante, que eu acho, para quem trabalha em sala de aula. Tem um trabalho como compositor, na verdade, já tem muita música aí gravada. Agora, a Fabiana Cosa, que é uma cantora muito interessante, ela está lançando um trabalho que tem 3 canções minhas, né? Em setembro sai o disco, Bravum de Elebara, Ogã de Ogum, e uma música chamada Caboclaria. Quem quiser conhecer o trabalho de música e educação, tem um CD chamado Do Reino da Pedra Miúda, que são 17 cantigas minhas, ligadas à tradição brasileira, e música e letra minhas. E aí tem o universo das cirandas, o universo dos frevos, dos ijexás, dos sambas, das cantigas de roda, e que foi gravado pelo Lúcio Sanfilippo, né? Então, tem muita coisa, tem muita coisa. E todas as redes ali, é só procurar Luiz Antônio Simas, sobretudo ali com algumas postagens ligadas ao campo da educação e da música, no Instagram, no Twitter, Facebook não. Facebook eu, de vez em quando, linko alguma coisa lá, mas nada muito... que eu acho um hospício azul, então fica um pouco... Mas tem muita coisa. Eu trabalho com cursos, enfim. Sou bem ativo aí e não é complicado, não. Botar Luiz Antônio Simas, vocês têm acesso a meu trabalho, tem muito vídeo, tem aula gravada em rede, tem uma opção de coisa. E agradeço de novo, né? A segunda vez que a gente está conversando, uma oportunidade bacana. Espero que quando passar esse tempo pandêmico, né, a gente possa presencialmente marcar um encontro bacana para a gente conversar, para a gente trocar uma ideia presencial, né? Como diria o poeta. Mas é uma alegria sempre. E agradeço de novo a Poliana e a Aldeia. Eu que agradeço imensamente, Simas. Muito bom sempre te ouvir, conversar sobre isso tudo, ampliar o nosso repertório, né? Ampliar um pouco a nossa percepção das coisas. Os seus cursos tem alguns que estão... Tem 3, não é isso? Que novas turmas que estão abertas as inscrições? Sim, na verdade eu trabalho com curso aqui no Rio de Janeiro e eram todos cursos presenciais. Uhum. Porque eu sou ligado a uma empresa aqui do Rio de Janeiro chamada Mata de Catendê, uhum, né? E a Mata de Catendê trabalha com música, com palestra e curso. Uhum. E agora eu estou dando os cursos pelo Zoom, né? Uhum. Por conta da pandemia. Sim. E aí, por mês, eu ofereço, em geral, 3 ou 4 cursos. Para agosto, eu vou trabalhar com um curso chamado Sabenças Encantadas, o que é que candomblés, catimbós, encantarias, né? Umbandas, ritos da Jurema podem propor para a gente como reflexão de mundo. Esse é um curso. Um segundo curso é uma história social do samba, que é em cima do meu trabalho com Ney Lopes. Um terceiro curso é um curso chamado As Pedrinhas Miudinhas e a Pedra de Exu, uma história do Brasil a contrapelo, de Canudos à morte de Lampião, em que é uma proposta de escovar a história do Brasil de outra maneira. E um curso que eu vou dar esse mês de agosto, que é a primeira vez que eu estou dando, é um curso em que eu vou trabalhar com os afro-sambas do Baden Powell e do Vinícius de Moraes, e em cima dos afro-sambas tecer algumas reflexões sobre a cultura brasileira. Não só no momento que os afro-sambas foram feitos, mas pensar numa perspectiva que vai aí até hoje. E aí, todo mês, a gente abre turmas novas e tal, e nas redes sempre tem, ou no Instagram, ou no Twitter, está sempre colocado ali. E é assim que a gente vai tocando esse barco. É isso. Por enquanto, é o meio que a gente tem, né? Espero que em breve a gente consiga voltar para a roda, para a mão na mão de novo, e poder conversar pessoalmente sobre isso tudo. Agradeço a presença de todo mundo também. Amanhã a gente está aqui de novo
ao Eric para continuar as conversas. Simas, muito obrigada mais uma vez. Eu é que agradeço. Conversa sempre boa. Até breve. Valeu, Tchau, gente. pessoal. Obrigado. Até. Até.